Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre as nossas atualidades políticas, econômicas e sociais. E aí eu quero finalizar com vocês a aula, né, que nós temos como tema o Afeganistão e o Talibã. Na primeira parte, nós fizemos todo um contexto histórico e discutimos até ali, né, a questão do atentado de 11 de setembro, todas aquelas perguntas, né? Não, peraí, quem que fez o atentado? Ah, Al-Qaeda, liderança, Osama Bin Laden. Onde que esse pessoal tá? Tá no Afeganistão. Por que que tá no Afeganistão? Porque desde 96 tem um grupo lá, né, fundamentalista, extremista islâmico, que domina ali o país e o grupo está sediado lá. Então, é nesse contexto, né, de Al-Qaeda sediada no Afeganistão, do atentado de 11 de setembro, que no final de 2001, os Estados Unidos vai invadir o Afeganistão. E aí eu quero que vocês pensem nessa parte. Por quê? Porque o título do nosso texto aí é Os Estados Unidos conclui a saída do Afeganistão e encerra a sua mais longa guerra, né? Só que essa saída acontece depois de quase 20 anos de ocupação. Por quê, professor? Porque os Estados Unidos invadem o Afeganistão no final de 2001 e só terminam a retirada agora em agosto de 2021. Então, são quase 20 anos de ocupação. E aí eu quero que vocês entendam o seguinte: por quê? Porque os Estados Unidos invade o país, ocupa o Afeganistão, e ele não pode voltar para casa imediatamente. Por quê? Porque o motivo de estar lá era, poxa vida, aqui o território foi usado como base por um grupo terrorista, né, no caso a Al-Qaeda, que era liderado pelo Osama Bin Laden na época, e foi morto em 2011, no Paquistão. Então, pensa, ó, a gente não pode voltar para casa. E é nesse contexto que os Estados Unidos vão empreender um projeto lá em duas frentes. E na geopolítica, a gente vai chamar isso de state building e nation building, ou seja, construir um Estado nesse state building aí, construir um Estado, e essa nation building aí, construir uma nação. Aí, peraí, professor, mas o que é Estado e o que é nação? O Estado, ele corresponde à unidade administrativa do território. Ou seja, nós estamos falando aqui do conjunto de instituições responsáveis pela gestão do território, né? Então, imagina tudo aquilo que, pelo menos em tese, né? Pelo menos em tese, deveria ali servir a população de um determinado território, né? A unidade administrativa, então, isso é o Estado. E aí, muito importante, não existe Estado sem território. O Estado ele só pode existir se tiver um território. Posso até citar a questão aqui dos povos curdos, né? A maior nação sem território. Por que não tem o Estado? Porque não tem o território. Então, o Estado é essa unidade administrativa do território. Aí vejam vocês que aí a gente tem a nação. A nação está relacionada à identidade cultural, a nação traz a ideia de pertencimento, de significado, ou seja, a nação está relacionada à língua, aos costumes, à história, aos hábitos. Aí eu quero que vocês pensem nesses dois aspectos aqui, nesse projeto dividido em duas frentes. Por que eu quero que a gente pense nisso agora, nesse momento? Por quê? Porque, ó, o state building, construir um Estado, e a nation building, construir uma nação. Essas duas coisas são muito difíceis, né? Uma delas quase impossível, que é construir uma nação em 20 anos de ocupação, né? Não dá para fazer isso. Mas os Estados Unidos pensam, a gente está aqui, a gente vai ter que construir um Estado aqui. Por que construir um Estado aqui? Por que construir? Por que organizar um conjunto de instituições responsáveis pela gestão desse território? Por quê? Porque se isso acontecer, isso vai ajudar no seguinte sentido, né? Isso não vai permitir que esse território seja usado, né, por grupos extremistas como base para poder planejar e executar ataques terroristas contra nós, Estados Unidos, e os países, né, que são nossos aliados.
Então, a lógica, ela está um pouco nisso. Então, imagina, se eu tenho um conjunto de instituições ali, um governo, uma polícia, um judiciário, um próprio exército responsável pela gestão daquele território que seja forte, isso vai evitar muito problema. Aí vem um ponto importante. Construir um Estado dá para fazer? Dá. É difícil? Demais da conta. Mas o ponto mais sensível aqui é construir uma nação. Porque imagina, se eu penso na lógica aqui do Afeganistão, o Afeganistão, ele é um mosaico étnico. É um mosaico étnico. Ou seja, a gente tem ali 39, 40% da população pashtun. A gente tem uns 25% tadjiks, uns 19% hazarás, uns 10% uzbeques e outras minorias étnicas. Pessoal, é muito difícil a gente pegar esse mosaico étnico e tentar construir ali uma ideia de uma nação, uma ideia única de pertencimento. Isso não dá para fazer em 20 anos de ocupação, em quase 20 anos de ocupação. Isso é muito difícil. É muito complicado isso, né? Então, a questão do Afeganistão não era se, mas quando ia acontecer o problema. Por quê? Porque uma hora os Estados Unidos ia ter que ir embora. Não, vai indo, não tem como você justificar a guerra. Você gastou trilhões de dólares, né? Mais de 2.500 soldados americanos perderam a vida durante esse período. Mais de 30 mil, né, afegãos também perderam a vida ao longo desses quase 20 anos de ocupação. Então, como que você justifica isso? Né? O Bin Laden já foi morto em 2011 no Paquistão. O cara que arquitetou lá o plano de dizer, ó, a gente vai usar avião como arma, vai jogar os aviões lá nas torres, tá sendo julgado nos Estados Unidos. Então, de certa forma, não tem como você ir justificando essa guerra fora de casa. Uma hora ia ter que sair, uma hora ia ter que ir embora. Tanto é que no próprio governo Bush ainda, depois no governo Obama, no governo Trump, que é onde, de fato, ali as negociações ah, vão, vão se fechando, e aí chega o Biden e o Biden faz a retirada, né? Para a gente pensar, a retirada ela termina em agosto agora, né, desse ano, mas os principais acordos, né, e aí a gente pode citar o acordo que foi costurado em Doha, no Catar, que num primeiro momento havia uma conversa lá entre os Estados Unidos, as lideranças talibãs e também o governo afegão, até que em determinado momento existe ali uma recusa do Talibã em negociar com o governo afegão. Obviamente, porque diziam, ó, não vai ter negociação, por quê? Porque nós seremos o governo afegão, nós, grupo talibã, seremos o governo afegão. Então, não tem negociação com eles. Aí, ponto importante, né? Óbvio, no primeiro momento, os Estados Unidos ficam um pouco relutantes com isso, mas o Talibã vai dizer que não tem negociação se não for nesses termos, e aí é meio que o governo afegão é colocado ali de lado nas negociações. E aí, isso é alvo de muitas críticas do ponto de vista dos observadores internacionais pelo seguinte, ah, quando você coloca de lado o governo afegão, poxa vida, isso parece muito mais com uma rendição do que propriamente com um acordo de paz, né? A gente sabe, quando começam as conversas, o Talibã está lá falando, não, a gente vai respeitar direitos humanos, a gente vai respeitar direitos das mulheres, mas aí depois fala, não, a gente vai respeitar o direito das mulheres segundo o Islã, e aí tem lá a questão da Sharia, ou da Sharia, que é a lei islâmica, que num contexto de primeiro momento de domínio do Talibã, entre ali mais ou menos 96 e 2001, né, os direitos das mulheres lá sob a Sharia era de que a mulher não sai de casa se não for acompanhada de um parente do sexo masculino, não, a mulher não trabalha, a mulher não estuda. Então, vejam vocês todos esses aspectos. De fato, o que a gente pode entender? Que eu acho que a única coisa que o Talibã concorda nesse acordo todo foi a retirada dos Estados Unidos, né? Os outros pontos aí, né? Ninguém acredita que
que de fato irá acontecer. Mas fato é que os acordos vão se desenrolando, e no meio disso tudo discutido, ó, direitos humanos, direitos das mulheres, a permitir, né, não perseguir, permitir que os cidadãos americanos saiam aqui do Afeganistão e outras pessoas que queiram deixar o país também. Tudo isso está nesse contexto. Mas o ponto principal, né, discutido em Doha, no Catar, lá em fevereiro de 2020, era: ó, a gente vai sair, mas vocês vão firmar um compromisso aqui de que nem vocês, né, obviamente, né, vão planejar e executar ataques contra nós, mas vocês também não vão permitir que o território afegão seja usado como base para executar, né, para planejar e para executar, né, ataques contra nós, Estados Unidos, e os nossos aliados. Esse era o principal ponto do acordo. Na oportunidade, o Trump era presidente dos Estados Unidos e ele vai dizer, ó, se vocês não cumprirem a parte do acordo de vocês, a gente vai voltar com uma força nunca vista antes. E aí eu repito aqui, tá? A única coisa que o Talibã concordou de verdade foi com a saída dos Estados Unidos. Os outros pontos, e aí são pontos preocupantes, que são três: a gente tem que pensar nos direitos humanos, nos direitos das mulheres e também na questão do Afeganistão se transformar em um refúgio ali para grupos terroristas. E aí a gente já observa que esses direitos já estão sendo desrespeitados, né, em larga escala, né, à medida que recentemente a gente teve uma jogadora de vôlei decapitada, à medida que a gente viu cenas brutais de pessoas penduradas pelo pescoço em helicópteros e talibãs, né, desfilando com eles para demonstrar o poder. Poxa vida, a gente tem os direitos humanos desrespeitados em todas as ordens. E provavelmente as conquistas sensíveis das mulheres nesses 20 anos de ocupação. Por que eu estou dizendo essas conquistas? Poxa vida, a gente tinha mulheres, né, estudando, mulheres trabalhando, mulheres jornalistas, mulheres juízas que tiveram que fugir do Afeganistão agora, né, mulheres na política, no parlamento, né, fazendo parte ali das lideranças políticas. E todas essas conquistas agora, elas vão sendo perdidas à medida que o Talibã retoma o poder agora, e que muito provavelmente essa implantação da Sharia ou da Sharia vai restringir pra caramba aí esses direitos das mulheres. Aí vejam vocês, esse ponto do acordo que eu chamei a atenção, né, que foi o último, que foi a questão, tá, do acordo no sentido de não permitir que o território afegão seja utilizado como base para o terrorismo, ele já apresenta uma questão sensível aí. Por quê? Porque dados da inteligência americana, eles vão mostrar que o Estado Islâmico K, né, esse K20 Khorasan, da província Khorasan, que é um termo histórico do Afeganistão, né, uma região ali que vão chamar, inclusive, de coração, né? Coração significa coração. A partir ali de 2014, 2015, surge uma filial do Estado Islâmico no Afeganistão, que é o ISIS-K sigla, ou o EIK, o Estado Islâmico de Coração. E dados da inteligência revelam que eles podem executar um ataque contra os Estados Unidos dentro aí, talvez, de 6 meses, e que, inclusive, a Al-Qaeda, né, outro grupo terrorista, está se reorganizando para fazer isso também. Então, olha que coisa maluca. E aí, se a gente pensar, professor, mas espera aí, então, o que está acontecendo? O que está acontecendo, meninas, é que quando a retirada está acontecendo, vou mostrar aqui a imagem do avião para vocês, quando esse avião aí está terminando de fazer a retirada, nos últimos dias da retirada, houve um ataque terrorista, né, ao aeroporto, tá, de Cabul, no Afeganistão. E olha que questão complexa. Quem que vai assumir o ataque terrorista? O Estado Islâmico K, né?
E aí a gente tem ali mais de 10 soldados americanos mortos, a gente tem dezenas de afegãos mortos e feridos também. E aí presta atenção que isso já gera uma instabilidade para o Talibã. Por quê, professor? A gente não está falando de dois grupos extremistas, né, fundamentalistas islâmicos de orientação sunita? Sim, mas vejam vocês que a gente pode colocar aqui até entre aspas que o Talibã, vamos dizer, tem que tomar cuidado com isso, mas vamos dizer que o Talibã que ele é nacionalista, ou seja, ele reconhece ali os limites dos estados nacionais, né? Ele está ali gerindo o Afeganistão na forma de um estado nacional. Óbvio, muito cuidado, eu estou dizendo isso só para a gente fazer uma comparação aqui entre os grupos. E o Estado Islâmico cá, vamos dizer que ele é multinacionalista, ou seja, ele ignora ali os limites entre os Estados nacionais. Então, vamos pensar, o Estado Islâmico, a ideia do Estado Islâmico é logo fundar um califado, ou seja, um império ali, né, islâmico, um califado. Aí, nesse contexto, para ele não está nem aí com a questão dos limites, tá? Dos territórios dos estados-nação. Como assim, professor? Então, imagina, se a gente tem ali naquela fronteira, ó, Afeganistão está ali ao norte, né? Mais ao sudeste está o Paquistão, mais ao sudoeste está, no caso, o Irã. A base para fundar o califado ali é a religião, né, islâmica, no caso ali dentro de uma orientação sunita, principalmente. Então, vejam vocês que eles não respeitam esses limites dos Estados nacionais. E isso significa para o Talibã uma pedra no sapato. Por quê? Porque, óbvio, para fundar um califado, para fundar um império islâmico, muito provavelmente eles pretendem conquistar o que hoje é território dominado pelo Talibã. Então, olha o tanto que a geopolítica é maluca. A gente até lê notícias a respeito disso, óbvio, não estou dizendo que vai acontecer, isso é muito, mas muito improvável mesmo, mas já pensaram num futuro aí, uma certa aliança entre Estados Unidos e Talibã para combater um Estado Islâmico cá? Então, olha o tanto que as questões geopolíticas são complexas. Eu não tô dizendo que isso vai acontecer, isso é muito improvável, mas em geopolítica a gente não pode, né, duvidar de nada. Aí, no meio dessa reorganização, no jogo de interesses aqui, né, ali, a gente tem lá, né, os Estados Unidos evacuando a embaixada, vocês estão vendo aí o avião, a China dizendo não, nós não vamos retirar o pessoal aqui da nossa embaixada. Óbvio, tudo isso tem um cálculo geopolítico muito forte. A gente tem a China do outro lado também, um cálculo geopolítico muito forte também, que permanece lá e que desde o acordo de paz estava conversando ali com as principais lideranças, né, talibãs, no sentido de que, imaginem vocês, pessoal, a China, ela faz fronteira com o Afeganistão. É como se tivesse um filetezinho de território, que a gente até chama de cabo de frigideira, que liga ali, né? Existe uma fronteira, a fronteira é um espaço de trocas muito mais para além do limite, então existe uma fronteira entre o Afeganistão, tá, e a China. E aí a gente está falando precisamente da província de Xinjiang. E nessa província de Xinjiang, nós temos ali o povo uigur, né? Os uigures. E aí, pensem vocês, pessoal. Na China, província de Xinjiang, a religião predominante ali do povo uigur, né? Nós estamos falando da religião muçulmana. E presta atenção, a China reprime essa turma aí com mãos de ferro, inclusive colocando eles nos campos de... A China chama de campos de reeducação, né? Campos de trabalho forçado. Aí a China vai dizer, não, aqui não tem trabalho forçado, não, aqui é trabalho, né? Isso aí é de comum acordo, é voluntário, a gente sabe como que é, né? Então, e aí, inclusive, a China denunciada recentemente, o Canadá leva essas questões, inclusive, para as cortes internacionais, para colocar sanções
econômicas contra a China, baseado nisso que a China faz com os povos uigures, ali na província de Xinjiang, ali nesses campos que a China chama de reeducação, mas são campos de trabalho forçado. Ah, professor, mas espera aí. Então, existe um jogo de interesses muito forte aí, sem dúvida, porque a China, num diálogo franco agora com o Talibã, é meio que mais ou menos assim, ó. Para o Talibã é importante esse reconhecimento internacional, foram só 3 países ali que reconheceram o Talibã como, né, como governo afegão. A China, obviamente, né, os principais países, China, Rússia, oficialmente ninguém deu uma declaração do tipo, mas as ações vão mostrando aí, de certa forma, um apoio. E o Talibã, para o Talibã, isso é muito importante, né? Porque do ponto de vista internacional, se daqui uns dias você tem reconhecimento desses que a gente chama de pares de Estado-nação, isso é muito importante. E para a China, isso é de um cálculo político gigantesco. Por que de um cálculo político gigantesco, professor? Porque imagina, pessoal, a gente está falando ali de uma minoria muçulmana que é reprimida duramente pela China e que o país vizinho do lado, a gente tem, né, agora um grupo fundamentalista islâmico no poder e que a China olha e pensa, e imagina se a força desse grupo se estende para além do Afeganistão, vem aqui para a província de Xinjiang, né? E cresce um movimento separatista aqui, até na região onde o movimento é sufocado, a ideia de que surgiria ali, né, um Estado independente ali que a gente chamaria de Turquestão Oriental. Então vejam vocês que isso é um cálculo político muito forte. Até porque, e aí você está fazendo oposição também aos Estados Unidos na região. Mas, óbvio, os interesses também são outros. Você acaba sufocando esse movimento uigur aí, à medida que você dialoga com o Talibã fecha os olhos para aquilo que a China faz com a minoria étnica uigur lá, muçulmana em seu território, e ainda tem a questão econômica. Por que a questão econômica? Vocês devem se lembrar do projeto grandioso da China, que é a nova Rota da Seda. Então, e aí a China já pretende ali construir 2 rodovias principais ligando o Paquistão ao Afeganistão e a China na província de Xinjiang, né? Então, todos esses interesses estão aí nesse tabuleiro geopolítico. Além do que, tem bastante cobre também para ser explorado no Afeganistão. Então, imagina, a China vai, explora a matéria-prima, você tem essa nova rota da seda, essa infraestrutura de ligação, você traz a matéria-prima, transforma isso no seu parque industrial, aí manda o seu produto. Então, pessoal, a geopolítica é um jogo de interesses. E aí, no meio disso tudo que está acontecendo, a gente vai acompanhando, assim, perplexo, né, tudo isso que está acontecendo. E, poxa vida, a gente já tem no Afeganistão o 3º maior contingente de refugiados do mundo. Primeiro, da Síria, desde eventos de primavera árabe, né, desde final de 2010, início de 2011, até os dias de hoje, os desdobramentos lá, a primavera árabe não acabou na Síria. Então, a gente tem milhões de refugiados, seguidos de refugiados venezuelanos e terceiros afegãos. Então, agora, imaginem nesse contexto, né? Imaginem num contexto de todo esse problema que está acontecendo no Afeganistão. E aí, pessoal, pensem sempre nessas questões que eu falei para vocês, que eu acho que essas são as preocupações principais. Direitos humanos, direitos das mulheres e a questão também do terrorismo. Tranquilo? E a gente encerra aqui, então, essa parte. Eu fiz um resumo bacana aqui para vocês. Leiam as listas, atividades. Forte abraço. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Se inscrevam no canal. Deem um like no vídeo. Tamo junto, meu povo.